Irmãos, abram as suas Bíblias, ou abra a sua Bíblia, no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, mais precisamente no capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Nós faremos a leitura desse capítulo. Apenas 3 versículos, que são os primeiros 3 versículos desse texto. E que começa com um versículo muito famoso, que geralmente a gente ouve, de vez em quando a gente ouve, a respeito de algumas coisas que nascem no nosso coração. Isso tem uma coisa, que no livro de Provérbios, ele se importa, o sábio Salomão, é com o coração. Sobre tudo o que deve se guardar, guarde o seu coração, porque dele, do coração, procedem as saídas da vida. Está dizendo, porque procede do coração toda tentativa de fugir da prisão. Exatamente isso no hebraico. Sobre tudo o que deve se prender hoje, levar para o presídio, a segurança máxima, que é a presença de Deus, a segurança máxima e certeza de proteção. Olha que paradoxo. A segurança máxima, o lugar de segurança máxima é quando nós guardamos em Deus o nosso coração. Porque nessa segurança máxima, ninguém entra, ninguém sai, se Deus não permitir. É lugar de confinamento. A palavra guardar ali significa lugar de confinamento. E está falando do nosso coração, está falando daquilo que é o centro da tua e da minha existência. Presta atenção. O centro da minha e da sua existência. Porque é daí que nasce todos os pensamentos, os projetos, toda a maquinação de pensar, eu tenho que sair desse lugar, eu tenho que fugir, porque esse lugar de confinamento é limitado, ainda que seja a presença de Deus, ainda que Deus seja o dono desse presídio, o diretor desse presídio, ele só não sabe que ele está guardando o coração com a pessoa certa. Ele só não sabe que o coração está no lugar perfeito, aonde ele tem todas as suas necessidades supridas. Quando fala do coração, está falando da coisa do centro da tua existência, sobre tudo o que deve se prender hoje, maniatar hoje, é o seu coração e é na presença de Deus, porque é do coração que se pensa, eu tenho que fugir daqui. Me fale qual é o preso, uma segurança máxima. Um presidiário, ele não pensa, de alguma forma, ou sair por meios legais, ou sair por meios ilegais. Talvez, o nosso coração, por meio legal, nunca sairá desse presídio. Por isso que toda saída do nosso coração, toda fuga que o nosso coração pensa, é por meio ilegal. Porque é ilegal, não tem nada a ver com a lei de Deus. Você quebra um princípio legal de querer sair da presença de Deus. Mas se você permanece preso, olha o paradoxo, você está legalmente protegido. Vocês entendem isso? Legalmente protegido. Então, sobretudo que deve se guardar, guarde o seu coração, porque dele, do coração se pensa como eu vou conseguir fugir. As fontes são fontes, nascimento, saídas da vida. Verso 1 do capítulo 16 diz assim: o coração do homem, é esse coração aí, ó. Se esse coração estiver guardado com o Senhor, possivelmente ele vai fazer planos do jeito que ele quer. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Continuando, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Feche seus olhos.
Pai bendito, já foi orado, Deus, aqui, a respeito da importância da leitura, da explicação e da aplicação da Tua Palavra. Peço, Pai, que esta revelação e que esta inspiração ilumine os nossos olhos agora, nesse momento, em nome de Jesus, de forma espiritual, atingindo, Pai, todo o nosso ser, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas emoções e razões, pensamentos e sentimentos, alma e mente, e que tudo isso, sendo atingido, que o nosso comportamento seja adequado às mudanças que o Senhor quer fazer, através do poder, da intenção, do movimento da Tua Palavra dentro do nosso espírito. Que o Senhor faça isso, que o Senhor realize isso, conforme a Tua vontade. Fala conosco nesta manhã. Fala, Espírito Santo, e ilumina como só o Senhor pode fazer nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu já vinha lendo esse texto há algum tempo, e algum tempo estudando, e querendo saber, esmiuçar, o que o sábio Salomão queria dizer sobre a importância, ou a necessidade, ou a dica pelo menos, ou a percepção pelo menos, do ser humano, em fazer com que, ou em se importar com Deus, com a presença de Deus nos seus projetos, na sua vida. O conselho aqui é um conselho determinante, eu até diria que é mais do que importante, é determinante. Eu vou usar a palavra importância aqui, mas é determinante. O ano passado, se eu não me engano, ou o ano retrasado, o pastor pode me dizer, pastor Jean, ele pregou uma série de sermões, de mensagens, que dizia assim: projetos nobres fracassam. É possível que você pense em tudo, usando os princípios da palavra, tendo todos os cuidados de fazer um bom projeto, de não ser mal intencionado, não ser egoísta. Você até fala assim, ó, se Deus quiser vai dar certo, mas você não consulta de fato o que a pessoa mais importante que tem que querer isso. É igual eu chegar na tua casa e querer transformar a sua casa, reformar a sua casa, sem perguntar para você como é que você quer. É um projeto nobre, não é? É nobre que ele está fazendo. Ele vai reformar a minha casa, mas pergunte como eu quero. Então o projeto nobre que fracassa é aquele que não tem a participação de quem? Do próprio Deus. E me parece que, apesar do ser humano fazer planos, Deus ainda, querendo você não, Deus participa de alguma forma nesses planos, ainda que o resultado seja errado, mas não que Deus, porque Deus errou, não é isso, é que, para não ter tanto prejuízo assim, Deus vai amenizando os prejuízos, os resultados negativos, para não chegar numa tragédia. É possível que você tenha feito planos, presta atenção, sem consultar Deus, sem perguntar para Deus, sem tirar um tempo em oração, em leitura da palavra, para ter uma palavra, um sinal. É possível que você tenha feito, planejado muito bem, porém, você não consultou Deus, mas Deus, por misericórdia, Ele foi dando influências, influenciando você, para não dar tanto errado assim, porque é verdade, quase, sabe quando você dá um brinquedo que você pagou caro para o seu filho, e você, no primeiro momento, não quer querer, porque é assim, não é? Você paga caro, é aquela tensão, você vai e compra, vê a felicidade dele na loja, ele sai com com o rosto, e você sai chateado, né? Porque pagou caro, você vê a felicidade do filho, e sabe que ele vai chegar em casa, vai passar alguns minutos, o brinquedo já não é mais o mesmo. É igual tirar carro da concessionária novo, tirou, já não vale o mesmo valor.
desvaloriza. Aí o que a gente acontece? A gente vê ele batendo de alguma forma que não tem que bater, teclando do jeito que não tem que teclar, e a gente vai diminuindo as possibilidades de prejuízo daquilo que você investiu. Você vai, filho, não é assim que faz. Filho, não é assim, senão você vai estragar, não é assim que a gente faz? Talvez porque a gente tenha dado mais valor ao dinheiro que a gente investiu no brinquedo, ou na liberdade que nós damos para os nossos filhos. Talvez, cara, Deus é um Deus de valores, mas Ele não dá o mesmo valor que eu dou para o dinheiro. Por isso que eu intervenho muitas vezes na liberdade do meu filho lidar com o brinquedo que eu dei para ele, porque mais do que o valor do brinquedo, mais que o brinquedo, é a qualidade, a alegria do filho relacionar com esse brinquedo que valeu esse valor que me doeu. Mas o pai não deixa de intervir, porque é o mínimo de cuidado, porque uma pecinha pequena, dependendo da situação, ele colocando na boca, ele pode morrer. E tem tudo a ver com o coração da criança. Ele quer, ele deseja, ele projeta, ele sabe que o dia das crianças está vindo aí, então ele fica imaginando no coração dele: pai, eu quero a LOL. Rapaz, essa LOL é cara. Um trocinho desse tamanhozinho assim, gente do céu, terrível. Essa LOL não é de Deus, não. Mas nasce aqui, é uma expectativa aqui, nasce aqui. Os planos nascem no coração. Provérbios 16, ele tem um esboço interessante dentro dele. Os primeiros 9 versículos do capítulo 16, se você lê-lo todo, primeiro ao 9, você vai ver que trata exatamente dessa soberania de Deus, de uma presença soberana. Apesar de você fazer planos, apesar de você querer trilhar o seu próprio caminho, apesar de você querer construir a obra que você quer, Deus sempre está ali do lado, de alguma forma, supervisionando, verificando se você vai dar uma chance para Ele ou não, nos seus projetos, como casamento, como construir uma casa, vender uma casa, comprar uma casa, se abrir para um curso, uma faculdade, para ministrar talvez como líder de ministério numa igreja. Tudo isso precisa sim ser direcionado. Pode ser um projeto pessoal teu, mas pode não ser um projeto espiritual. Projetos pessoais não necessariamente são espirituais. Por isso que primeiro a gente tem que colocar o pessoal, a minha vontade, para ser supervisionado, ser provado pelo espiritual, que é a presença de Deus. Só Deus pode fazer isso. Os primeiros 9 versículos do capítulo 16 falam da soberania de Deus. Os próximos, de 10 a 15, falam sobre os deveres dos reis. Do 16 ao 19 fala do orgulho e da humildade. Do 20 ao 24 fala da malícia e a inveja. E do 31 ao 33 fala, é melhor controlar o espírito. Interessante. E esse texto aqui do capítulo 16, ele se encaixa num quadro maior dentro dos capítulos, que são os provérbios, que contêm muitos ditados curtos sobre maneiras corretas e incorretas de viver. Oferecem conselhos práticos sobre a vida familiar, o controle da ira, os perigos do orgulho e vários outros assuntos. É importante você saber, quando você lê as escrituras, o que você está lendo, aonde ele se encaixa. E por que ele está dizendo exatamente aquilo que ele quer dizer. Há uma unanimidade aqui, entre os estudiosos da Bíblia, que grande parte, talvez quase 90 e poucos por cento aqui dos provérbios são de Salomão, mas também que inclui sabedorias judaicas, de israelitas que pensaram. Há provérbios aqui que foram escritos, que foram colocados no livro de provérbios posteriormente à morte de Salomão.
que foram colocados por outras pessoas. Mas o que importa é o conteúdo deles. Não basta escrever um livro, eu tenho que saber a intenção desse livro. Entende isso? Não basta comprar um livro de tal fulano, eu preciso saber qual é a intenção da escrita dele, da narrativa dele, da exposição dele. E quando a gente vai para o capítulo 16, a gente vê que Salomão, com toda a sua sabedoria, e foi dada por Deus. Se foi dada por Deus, então não precisa perguntar para Deus, Deus que me deu. O problema assim é, Deus te deu vida, então eu vou usar minha vida do jeito que eu quero. Não, pergunta para Deus como você tem que usar a sua vida. O fato de Salomão ter sabedoria, ter ganhado, ou ganha sabedoria de Deus, não quer dizer que ele não tinha que perguntar para Deus, porque talvez, e aconteceu de fato, em certo momento da vida de Salomão, ele se desviou, ele se enveredou por caminhos, ele se envolveu com a idolatria. Agora eu pergunto, essa atitude dele de se envolver com a idolatria tem a ver com a sabedoria de Deus? Tem a ver com a sabedoria de Deus? Não tem. Deus me dá, mas Deus me responsabiliza como eu administro a vida que eu tenho, a sabedoria que eu tenho, o temor que eu tenho. É preciso que você pergunte para Deus, porque você tem essa sabedoria, essa inteligência, esse conhecimento que você tem no seu trabalho, como é que você está administrando o seu trabalho, a sua família, os seus negócios, o seu ministério. Como é que você administra o seu coração nas tensões no meio desse trabalho, na administração da sua casa, com os filhos. Nós que dizemos em casa, né? E a Thaís possivelmente deve estar me assistindo. Enfim, essa semana o Colégio Água Viva promoveu um encontro inusitado. Eu digo até que foi inédito e foi muito proposital. O pastor Robson teve uma sacada muito legal. E isso é sabedoria, porque na prática isso foi feito. Os professores foram lembrados no dia do professor. Então, o pastor Robson propôs para nós pastores da igreja, cada um dos pastores, ele distribuiu 10 professores para cada um, e nós durante a semana, num dia, ou em 2 dias, a gente saiu para presenteá-los, com uma pequena lembrança, um pão e um saquinho de café, bem simples assim, um saquinho quadriculado, como uma mesa mesmo, para uma mesa de café. Eu tenho vários testemunhos aqui, de que mal chegavam para nos atender, elas começavam a chorar, choravam copiosamente, agradecendo pela visita talvez, só por lembrar, nem tanto pelo presente, mas só de lembrar o carinho do dia dos professores, só de lembrar. Aí um dia, eu fui com minha esposa levar, porque não tinha dado certo no outro dia. Aí eu fui lá, dei para a professora, agradeci, falei palavras bonitas para a professora, agradecendo ela pelo cuidado com os nossos filhos. A minha esposa ficou olhando dentro do carro. Falei, elas trabalharam, mas eu trabalhei muito mais. E com 3. Falei, eu quero meu pão, eu quero meu café. Eu quero minha toalha de mesa. Gente, é verdade, eu preciso honrar minha esposa. Ela foi uma guerreira. Eu sei que tem outras mães aqui que foram guerreiras. Que Deus dê graça para vocês. Mas como as mulheres foram testadas no seu coração, em como administrar esse coração nesse processo. Com certeza, esse ano não foi projeto pensado para as mães cuidar dos seus filhos em casa, dando aula para eles. Olha só como Deus está no controle de todas as coisas. A resposta certa de Deus, muitas vezes, ela vem de forma arbitrária. Não pense que Deus não possa fazer isso. Deus pode fazer isso. Se eu faço isso em casa, Deus pode fazer também. Deus pode, de forma arbitrária. Não pense que Deus não faça isso. Mas Deus também pode não fazer, esperando que você ceda espaço para Ele. Mas de forma arbitrária, ou de forma soberana, poderosa, Ele diz,
2020 vai ser diferente de todos os anos, das gerações que estão vivendo nesse mundo. Eu vou chacoalhar as famílias da terra. Eu vou chacoalhar os governos, as nações, os países desse mundo. Eu vou mostrar quem é que governa, quem é que permite, quem controla, quem dá limite para o inimigo. Apesar, Deus sempre fez isso com Israel. Deus sempre permitiu, quando Israel pecava, que era o seu povo, Deus permitia que as nações vizinhas invadissem Israel para castigá-los. Mas Deus dava limite para o inimigo castigá-los. Deus fazia assim: eu vou castigar vocês, quando eu educar vocês, agora eu vou castigar aqueles que eu pedi que castigassem vocês. Olha como Deus faz isso. Deus castiga aqueles que eles ama, mas Deus castiga também aqueles que castigam o povo dele. Meu Deus, que controle é esse? Talvez tudo isso porque o homem sabe que ele projeta, ele pensa, ele quer do jeito dele, tudo isso nasce no coração dele. Está aqui, ó. O coração do homem pode fazer planos? Pode. Não pode? Quantos mudaram de cidade aqui? Quantos mudaram de emprego? Quando foram demitidos? Estão em novo ramo, em outro ramo? Quantos estão com medo de perder os seus empregos? E aí o coração fica tenso, aí você começa a pensar e cria-se uma ansiedade no coração, para saber o que eu vou fazer. Mas aí que está a grande questão. Há sabedoria aqui, quando eu penso que Deus, e aí que está, é um privilégio nosso espiritual, porque nós somos mulheres e homens espirituais. Então não nos pode faltar a verdade, o óbvio da presença de Deus, que pode me dar a resposta certa. Quem é que pensou que a filha ia casar tão cedo? Olha o controle de Deus, e olha o cuidado de Deus. Irmãos, quando eu penso nesse texto, eu penso num tema doutrinário muito importante, determinante para a nossa boa teologia e compreensão das Escrituras, que é a soberania de Deus. Desse pensamento, dessa doutrina, dessa percepção, desse princípio aqui, da presença de Deus, porque a gente vê o homem fazendo, o homem propondo e Deus dispondo. O homem propõe, Deus dispõe. O homem fazendo, Deus reagindo. E que bom que Deus reage, porque Ele é o nosso crivo, Ele é o nosso prumo. Que bom que Deus aparece. Que bom que o pai aparece quando eu estou fazendo coisa errada. É uma tristeza para o filho isso, essa presença. Porque o filho não quer ser descoberto pelo pai. Eu não quero interferência nenhuma nos meus projetos. Porque se Deus falar não, eu vou ter que desfazer tudo que eu fiz. E eu posso levar prejuízo. Então, não projete nada sem a presença de Deus antes. Você não quer se frustrar tanto, então pelo menos sofra antes, sem ter prejuízo. Do que você investir, ter prejuízo e saber que Deus não aprova esse projeto desde o começo. E mesmo que você faça sem a participação de Deus, pode ter certeza, porque Deus te ama. Porque Deus está no controle. Com os filhos ou sem os filhos dele, Deus de alguma forma, Ele controla todas as coisas para as coisas não desajustarem. A soberania de Deus tem a ver com a ação de Deus sobre aqueles que reconhecem o seu governo e sobre aqueles que não conhecem o seu governo. Então é possível que eu faça as coisas sem essa percepção da presença de Deus, e Deus ainda assim move. No último versículo desse texto, eu não queria citá-lo, mas vou citar. Fala assim, ó: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Há uma tradução interessante, está dizendo assim, que os dados podem ser jogados por você, mas quem vira o número certo, do jeito que quer, é Deus. Você tem os dados na mão, você pode lançar os dados, mas Deus é que vira o número do jeito que Ele quer. Está dizendo exatamente isso. Seja quem for, o temente a Deus ou não temente a Deus, você pode, foi dado liberdade para você, e dentro disso, olha só que interessante,
Quando a gente trata na teologia reformada sobre a soberania de Deus, não tem como não fazer uma reflexão oposta a isso, ou paralela a isso, que é a responsabilidade humana. Entende isso? E me parece que a gente mais luta, mais defende e mais investe sobre a nossa liberdade humana, para não falar responsabilidade humana. A gente não quer saber sobre a soberania de Deus, porque se Deus é soberano e sabe todas as coisas, então por que eu não pergunto para Ele como é que tem que ser as coisas? Porque tem que ser do meu jeito, tem que ser segundo a minha liberdade. Só que é o seguinte, soberania de Deus versus responsabilidade humana. O que seria responsabilidade humana? É a liberdade que o homem tem, responsável de prestar contas a Deus. Sabendo ou não, ele vai ter que prestar contas a Deus a respeito das suas escolhas. Agora a gente pode, quando a gente se preocupa em primeiro lugar com a soberania de Deus, gente, quanto à minha responsabilidade, Deus vai me ajudar. Deus vai me capacitar a ter uma habilidade de resposta, responsabilidade. Deus vai me habilitar, Deus vai me capacitar a responder aquilo que Ele me instruiu nesse projeto, que nasceu no meu coração. Todo projeto da nossa vida nasce dentro da gente. Por isso, a primeira importância. Eu não falei isso ontem, eu tive que refazer esse sermão. Porque eu tinha acabado de fazer. Eu estava fresco, e quando está tudo fresco, se a gente não assa certo, a gente come cru, não é? E a gente vai melhorando. Tem gente que fala assim, que depois do 20º pregação do mesmo sermão, você está bem. E aí você olha para trás do tanto que você falhou. Primeira importância. Está aí no verso 1. E fala de uma presença. De uma presença que supervisiona. E que responde para nós. Fala da presença soberana que participa conosco em nossos planos. Certo? Presença soberana, tendo você conhecimento ou não, sabendo ou não, sendo espiritual ou não, Deus participa de alguma forma em todos os projetos. Porque se Deus não projeta ajudando para realizar, Deus está lá para averiguar e julgar isso. Para ter misericórdia, fazer justiça e cumprir o seu juízo. Primeira coisa, quando as coisas dão errado, com ímpio ou não ímpio, com escolhido ou não escolhido, é o seguinte, que quando você erra, Deus primeiro dá chance para você. Deus nunca vai condenar você diretamente. Deus sempre vai demonstrar misericórdia para você. Ele vai com a misérias cardia, miséria. O coração dele sempre se dispõe na tua direção, como porque você é miserável. Ô miserável, que não perguntou para mim como é que tem que ser. Olha a miséria nos teus negócios aí. Olha a miséria do resultado dos teus negócios. Aí Deus age com misericórdia. Eu estou dando, e é o coração dele na minha direção. Misericórdia significa o coração de Deus na minha direção, na direção da minha miséria. Aí Deus vem, propõe para você arrependimento, mudança. Aí quando você confessa, você é justificado, justiça. Quando você reconhece que você errou no processo, Deus cumpre o juízo. E aí Deus não pula para o terceiro ponto, que é o juízo. Deus não faz juízo contra você. Misericórdia. Para todo o processo, sendo ele bom ou não, Deus usa de misericórdia e justiça. Depende de como ele ele cumpre a sua justiça, ele vai dar o veredito se precisa de juízo ou não. Porque pode parar na justiça. A justiça, quando eu reconheço, mesmo tendo feito errado, é quando eu confesso que eu errei. E Deus não continua com o juízo. Aleluia. E olha, os juízos estão acontecendo não somente fora da gente, estão acontecendo dentro da gente. Deus está abalando o seu povo, Deus está corrigindo o seu povo dentro deles. A tua tristeza, a tua crise, a tua não aceitação por esta palavra, já é um indício que tem coisa errada dentro do seu coração. Tem valores que vão contra, não passam pelo crivo da palavra de Deus. Não tem nada a ver com a natureza
e a construção dos valores, da cultura do seu coração. Não tem. Por isso que cultura pode ser mudada. Comportamentos de uma sociedade podem ser banidas e reformadas e instituídas. Desculpa, existem algumas culturas em algumas sociedades que têm que ser banidas, é pecado. É a prova instalada da mentira, do erro. Desculpa. Geralmente isso se estabelece no nosso coração. É cultura de dentro de mim. E Deus quer vir com a cultura do reino dentro da gente. Deus tem uma cultura. Sabe o que é cultura? Vem de cult, que é terra. O que é feito com a terra. Tem a ver com cultura. Cultura da terra. O que se faz com a terra. O que eu planto. O reino tem sementes, poder. Deus tem projetos poderosos espirituais que Ele quer fazer nascer aqui embaixo na sua igreja. Vocês não têm noção disso, gente. E é preciso ter tempo com Deus para saber disso. E leva tempo para Deus preparar o nosso coração, porque não se planta em solo duro. Tem que amolecer, tem que arar. Tem que arar. Só que, por isso que o coração e a mente são zonas de tensões, as zonas mais disputadas nesse mundo. Satanás, o mundo e a nossa carne lutam juntos contra o Espírito que já existe em nós, que nos avisa, viva no Espírito. Então ceda para Deus, porque se você não cede para Deus, você cede para o mundo, para o inimigo ou para a sua própria carne. Que cultura que você quer? Que política que você quer para a sua vida? A política da autossuficiência? Ou a política da dependência de Deus? Por isso que, se eu pudesse dar um tema para essa pregação, eu diria assim: nossa suficiência vem de Deus. Diga comigo: nossa suficiência vem de Deus. Quando eu digo suficiência, eu uso uma palavra, olha só que interessante, pega o caráter dessa palavra, está dizendo assim que facere, está falando assim, é um fazer para cima, apesar de vir de cima. Presta atenção, eu tenho um copo aqui, aí eu peço um pouco de água. Para ter água aqui dentro, tem que alguém vir de cima para baixo, para começar de baixo. Eu não tenho nada. Então, todo projeto começa com Deus. Deus te fez, Ele sabe o manual da tua vida. Ele sabe o manual da tua vida, Ele enche. E Ele enche com coisas que vêm de cima. E de baixo para cima. Aí você fala assim, está cheio, ou mais ou menos cheio. Depende da visão que você tem. Deus ainda é pouco. Não é suficiente. A minha suficiência é o Senhor. Então derrama mais, Deus derrama, eu derramo mais. Eu tenho muito mais. Eu tenho todo o tempo, eu tenho toda a eternidade. Vocês que têm pouco tempo na terra. É vocês que têm pouco tempo para saber o quanto eu quero usar vocês aí embaixo. Então, é vocês que precisam ter pressa. Porque eu tenho muita coisa para dizer, para revelar para vocês aqui embaixo, daquilo que existe aqui no céu, mas algumas coisas, meu filho, só vão acontecer aqui embaixo. Eu não sei se você se importa, se você está preocupado em viver realizações espirituais, que curam suas emoções, as tuas afetividades, o teu sentimento. Eu não sei se você quer só a bênção do estético, do material. Sinceramente, chega uma hora na nossa vida espiritual, que você cria uma maturidade, que você passa do nível de coisas como brinquedo, e você quer valores, com outras conquistas, outras realizações que têm a ver com o coração, com maturidade. Eu já não quero coisas, Deus, eu quero alcançar, eu quero a tua glória. Por isso a importância da presença soberana que nos guia em nosso caminho.
Se esse texto fala de soberania de Deus, aqui a gente vê o outro caráter de Deus, que é a sua onisciência. Esse primeiro ponto aqui é acompanhado com a onisciência de Deus. Por que a onisciência de Deus? Deus não conhece tudo? Tudo bem, então vamos lá. Eu posso fazer planos, não posso? Você pode, mas a resposta certa vem de quem sabe. Essa presença soberana de Deus que nos ajuda nos nossos planos, vem acompanhado também de um outro caractere de Deus, que é a sua onisciência, o Deus que sabe de todas as coisas. Por isso que Calvino dizia, e ele baseou a sua teologia na doutrina da soberania de Deus, e todos outros temas teológicos que ele explanou, que ele escreveu, foi baseado na soberania de Deus. Então, olha só que interessante, a onipresença de Deus também é um caráter que jamais nós podemos ser. A soberania de Deus, jamais você pode ser soberano. É o tipo do caráter de Deus que Deus não compartilha com você para você ser igual a Ele. Impossível. Nem onisciente você pode ser. Então, quando eu não posso ser soberano e onisciente, então, o que eu dependo? Eu dependo de sofrer o benefício ou o malefício de considerar ou não considerar a soberania e a onisciência de quem sabe. Presta atenção. Se Ele sabe todas as coisas, por que eu não pergunto para Ele? Porque resposta só se dá a quem pergunta. O coração geralmente não pergunta para ninguém como que você quer que seja feita a comida. O coração não pergunta como é que você tem que escolher no self-service da vida as coisas que você quer. Você escolhe no self-service do restaurante do jeito que você quer. Está disponível para todo mundo os mesmos ingredientes, mas as combinações e a quantidade é você que faz. Mas pastor, então eu tenho que levar Deus no restaurante para fazer o meu prato? Depende do teu nível de dependência, de suficiência. Depende se você está enchendo o teu prato, fala assim, é mais do que suficiente, pode comer menos, meu irmão, meu filho. Come menos, isso vai fazer bem para você. Entende isso? Nosso coração não está preocupado no primeiro momento em perguntar para Deus como é que tem que ser a minha vida. O coração tem a ver com liderança interior, leb no hebraico. Fala de um cajado de uma casa. O cajado é o sinal de autoridade, é o instrumento de governo de um pastor no meio. Quem é o pastor num rebanho, no meio do rebanho? É aquele que tem o cajado. Então a primeira característica do coração é que é um lugar a ser governado, a ser instruído, a ser direcionado, controlado. Quem é que controla o teu coração? Os teus anseios, a tua expectativa? Ou está na mão do pastor, o meu pastor, do nosso pastor? Casa, segunda característica do coração, dentro, interno, intimidade. O que governa a sua intimidade, o que governa dentro de você? Porque é do coração, é do governo interior que eu faço planos. Quem é que governa os seus planos? E Deus fala assim, olha, você quer uma resposta certa? Ela vem dos meus lábios. Então deixa eu participar de forma onisciente, porque eu sei de todas as coisas, amém? Temos a tendência de julgar somos criaturas desejosas e ansiosas, e é nítido aqui que os planos nascem de dentro do ser humano, que facilmente propõe para si mesmo uma realização, ou seja, uma concessão, presta atenção, olha o que foi escrito, uma concessão consigo mesmo através do coração, é a concessão que eu faço comigo mesmo, e não com Deus. Um filósofo deste século realmente ensinou que Deus foi o criador dos desejos e da imaginação humanos. Entende que os desejos que existem no seu coração e as imaginações, é Deus que projetou para o ser humano? Em vez disso, digamos que Deus, aqui é Deus que cria e suscita os anseios do coração finito. E como diz Agostinho, fica tão inquieto esses pensamentos que eu acho que é só meu, que até que repouse nele. Está dizendo assim, que até que os meus planos caem no colo de Deus.
é supervisionado por Deus. Eu sabia, mas você não perguntou para mim. Segunda importância, fala da presença soberana que nos guia em nossos caminhos. Presença soberana que nos guia, está falando de onipresença. É um terceiro atributo de Deus, que nós não podemos ignorar. Deus está presente na minha e na sua vida, amém? Onisciência para direcionar o nosso coração, e onipresença para nos guiar nos caminhos. Olha só, por que essa presença para nos guiar no caminho? Porque o homem, olha o verso 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Quer dizer assim, que quando se trata do caminho que eu quero trilhar, ninguém vai se meter, é eu que escolho o caminho que eu quero, porque é puro aos meus olhos. É como se você tivesse um guia do teu lado, e você já fosse para São Paulo muitas vezes, aí o guia fala assim, não, vai por Bauru, não, mas eu quero ir por Duartina. Pode ser que os dois levam no mesmo destino, mas o guia, não só porque sabe que os dois vão para o mesmo lugar, é que o guia sabe que muitas vezes se encontra construções no meio de Duartina que travam o trânsito, então ele vai para o Bauru que vai ser mais rápido, ainda que seja um pouco mais longe. Aí ele fala assim, ó, vai lá, aí eu ignoro ele, e corto o caminho do jeito que eu quero, aí eu encontro a barricada, eu encontro o congestionamento, eu encontro aquilo que atrasa a minha vida, e eu ignoro a presença de quem está do meu lado, porque eu ignoro o conselho dele. E quando isso acontece, quem está dirigindo e viu que escolheu errado, fica com o coração pesado em relação à presença do outro que falou que tinha que ser para o outro lado. Vocês entendem isso? Ignorar um dos pecados de Israel, do povo de sempre, se a gente pudesse dizer que, sabe qual é o pecado no Antigo Testamento? O desprezo pela palavra de Deus. Deus falava com o seu povo, o povo não obedecia. Quem não obedece a palavra de Deus, despreza o que ele fala. Quem não obedece o Pai, despreza a palavra do Pai. Desprezo pela palavra. Desprezo pela sua presença. Temos a tendência de julgar as ações e escolhas por seu valor estético. Porque assim, todos os meus caminhos são bons. Então eu julgo, no meu olhar, que é bom. Ou seja, por referência ao nosso sentimento de prazer e dor. Porque eu tenho prazer de ir nesse caminho, então eu vou do jeito que eu quero. Em nossos julgamentos precipitados, erramos, abortamos, decidimos, nos desviamos dos caminhos do Senhor. Porém Deus demonstra misericórdia para conosco, se dispondo a nos corrigir. Apesar de você fazer um caminho errado, de você cortar caminho, e a palavra pura aqui, exatamente, cortar um caminho novo, algo novo, puro, é algo que não foi nunca mexido, está limpo. Então se está limpo, eu vou cortar do jeito que eu quero. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, quer dizer, estão limpos aos teus olhos. Então você trilha do jeito que você quer. Não tem direção, não tem placa, então eu vou do jeito que eu quero. Mas se tiver placa, tem que ir conforme a placa. Só que Deus se manifesta, olha, apesar do caminho ser puro, você ainda precisa da minha presença, por isso eu peso o teu espírito, para que você saiba dentro de você, ó, coração, agora espírito, eu peso dentro de você, e não é assim que a gente sente, quando a gente faz coisa errada? Está pesando no meu coração. Deus, como que Deus faz isso? Como se Deus se pronuncia sobre o seu valor ético, Deus aparece, sua relação com a sua lei, com o ideal do seu próprio ser. Olha só, o eterno se dispõe como aquele que sinaliza no processo de nossa caminhada, direções que nos livra do perigo dos acordos, das cobiças, das concessões feitas por meus olhos. Das concessões feitas pelos meus olhos, porque é o seguinte, o caminho que eu quero trilhar é o caminho que eu tenho que ver, porque se eu não vejo, eu não trilho caminho nenhum. Coração e olhos. Por isso a importância da soberana
presença de Deus que nos guie nos nossos caminhos. Porque caminho tem a ver com alguém que dá uma direção. É um movimento que começa com as mãos no hebraico. O movimento que começa com as mãos de Deus para mostrar o caminho, não com as minhas mãos que mostram o caminho para mim mesmo. E quando eu começo com as minhas mãos, eu resolvo, se eu começo com as minhas mãos, então, se eu comecei, no processo também, eu faço o caminho que eu quero. E de repente, em processar esse caminho, eu corto caminhos. A palavra aqui, exatamente isso, puro, eu acho que é puro, aos meus olhos. Aos meus olhos, julgamento precipitado. Para onde você está indo, meu irmão? Na sua faculdade, no seu trabalho, na administração da sua casa, na administração do seu lar, dos seus olhos. Como é que você administra o sentido dos seus olhos? Olhos no hebraico é ain, significa observar, trabalhando continuamente. Olha para uma mulher, homens aqui, olha para uma mulher. E você vai ver o trabalho continuamente acontecendo na sua mente. Cobiça alguma coisa, como isso vai trabalhar continuamente na sua mente. Por isso que a porta do nosso coração são os olhos. Coração, olhos. Está mostrando isso à toa? Está dizendo assim que o que destrói você vem dentro de você mesmo. Não é o que sai, mas é o que entra dentro de você que destrói você. O próprio Jesus disse. Os olhos, ele vê, ele se... como posso dizer, se satisfaz, ele se deslumbra, e isso começa a trabalhar continuamente. Olha só o que os caras pensam, os hebreus são demais. Deus revelou algo prático. Olha, o que você olha, trabalhar, o que você busca olhando, vai trabalhar continuamente, durante parte do seu dia. Porque quanto mais eu olho para as escrituras, mais os meus olhos vão trabalhar continuamente com a palavra. Mas se eu olho pornografia, se eu olho coisas erradas, eu cobiço, anseio por coisas erradas e trilho por caminhos errados, meu Deus, se Deus pesar o teu espírito, porque Deus está dando chance para você, Ele está te avisando, o sinal, a direção que você cortou está errado. Sabe quando o carinha está lá na pista, sinalizando que você tem que ir para a esquerda, porque a parte direita da pista está em construção? É tão chato ficar fazendo isso, que eles colocaram até um boneco ali na coisa, que fica assim, toda hora. Pai, o homem lá, não, filho, é um boneco. Eles colocam a blusa no pau lá e fica lá. Você pensa que é chato? Deus acha que fica enjoado. Não, Deus não fica enjoado, Deus te ama. Deus não tem problema de fazer exercício, polichinelo todos os dias, fazendo sinal para você. Deus todos os dias se movimenta, Deus faz exercício todos os dias por causa de você. Sinalizando, olha aqui! Aqui, miserável! Aqui, ó miserável! Aqui, ó! A palavra que ele fala que pesa o espírito é takan, que é a palavra para token, que a tecnologia usa aí, sinais que se abrem continuamente. Algo que regula, algo que avalia. Eu tenho a senha da minha conta, eu tenho para quem tem, eu tenho a senha de 4 dígitos, porque não basta senha, eu estava lembrando ontem. Tem a minha senha de 6 dígitos, eu tenho a minha senha de 4 dígitos, eu tenho o meu dedo, que é o meu dedo, não é o dedo do outro. Duro isso, né? É o meu dedo que está ali, o aplicativo, não é o dedo do outro. Eu tenho a senha de 4 dígitos, eu tenho a senha de 6 números, eu tenho o dedo, meu dedo. Eu tenho o número da minha conta, eu tenho a agência. Mas ele pede ainda o token. O que é o token? São aqueles números que se abrem continuamente, por determinado tempo, 1 minutinho. Eles abrem uma seleção de números, que você, se você, apesar de ter a senha, os 4 dígitos, o dedo, a sua conta, você não entra na sua conta, você não conclui o seu caminho, você não chega onde você quer. Está dizendo assim que Deus é o token da minha e da sua vida. Deus é a combinação de números naquele momento que libera você para entrar ou para sair. Entrar ou não entrar. Deus aparece.
porque são sinais que se abrem continuamente. Passou os 60 segundos, abre-se uma nova combinação. E se você não presta atenção, não adianta entrar com a combinação anterior, não, você não vai entrar. Deus está dando sinais para você a todo momento. É aqui, miserável. É aqui. É aqui. Tudo por causa da vontade de Deus. Eu falei ontem e vou repetir. Eu gostaria de ter contato com muitos de vocês e que as nossas conversas fossem sempre sobre realizar a vontade de Deus. O medo, que o teu desespero fosse sempre. O teu desespero, o teu choro, a tua tristeza sempre fosse. Não que você tenha que ver triste sempre. Que sempre você fique triste, mas seja porque você luta contra a sua vontade e a vontade de Deus. As pessoas que falam, pastor, olha por mim, eu estou sofrendo isso, eu preciso de uma direção de Deus. Eu quero a vontade de Deus, mas o normal é a gente querer a liberdade nossa, irresponsável. Fazer do jeito do nosso coração, ignorando a soberania de Deus, e não entendendo que nós seremos responsabilizados pela nossa liberdade. Isso determina como é que você vai administrar o seu ministério, a sua casa, o seu trabalho, a sua vida, a sua saúde. Onisciência, Deus sabe todas as coisas, Ele tem a resposta certa. Onipresença, se Deus não estivesse presente, para aquele que aos seus olhos escolheu o melhor caminho puro, não haveria sinais para te salvar. Deus aparece no meio do seu caminho para te salvar com os sinais que Ele dá. Entra agora, a combinação é essa, entra agora, eu estou te dando tempo, entra agora. Você tem o seu carro, você tem os teus projetos, você tem o teu dinheiro, mas o sinal para entrar aqui, eu que tenho. Meu Deus, você quer ir para o Duartina? Vai, mas se Deus não quiser, você não vai. Você quer ir para o Bauru? Vai, mas se Deus não quiser, você não vai. Você vai ter que voltar. E se você voltar, graças a Deus, porque você voltou, porque se você insistir, pode dar errado. Deus nos leva até as últimas consequências. E se Deus levar até as últimas consequências, você entender isso, meus irmãos, saiba que isso é uma manifestação da graça, da misericórdia de Deus. Deus ainda dando chance, porque a gente gosta de viver a vida precipitada. Aqui é o centro do palco, é o lugar mais seguro de todas as bordas, de todos os precipícios, mas tem crente que gostam de andar precipitadamente, aqui ó, precipício, e faz do jeito que quer, aí quando cai, porque não consultou Deus, na hora de fazer não consultou Deus, na hora de cair, coloca a culpa em Deus que caiu. Terrível isso, esse é o sentimento humano. Foi ela que fez, não, foi ele que fez. Vamos lá. Terceira importância é a presença soberana que nos ajuda em nossas obras. Olha o verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. A palavra confiar aqui, e eu preciso dizer para você, isso, te liberta. Sabe aquela expressão da juventude? Algum outro fala isso e vai lembrar disso. Deixa rolar. A gente não ouviu isso? Deixa rolar. Exatamente isso aqui. A palavra ali é galal no hebraico. Tem a ver com exatamente o movimento do objeto concreto. Está dizendo daquela porta do túmulo que era a pedra que rolava, pesada, que ninguém conseguia sozinho rolar, nem para abrir o túmulo, nem para fechar o túmulo, nem para fechar porque havia morte, nem para abrir para ter vida, ou disponibilidade para outro ser enterrado. Quando está dizendo assim, confia ao Senhor as tuas obras, está dizendo assim, deixa rolar para Deus aquilo que você não consegue rolar porque é muito pesado. Está cheio de crente Superman aqui, He-Man, autossuficiente, pelos poderes de Grayskull eu tenho a força. Aí chega sempre um esqueleto na nossa vida que atrapalha os nossos negócios. Esqueleto é morte, gente.
não tem carne, não tem vida, não tem nada. Quem anda de forma autossuficiente pode estar caminhando para a morte. Não sabendo o que é a morte, não sabe lidar com ela. Logo se vê separado. Separado. Quem escolhe o seu próprio caminho se separa de Deus. Quem corta caminho se separa de Deus. Cumpre o princípio da morte. É isso. Morte significa separação. Até que a morte o separe. Deus falou assim, deixa rolar para Deus. Deixa que Deus rola a pedra sozinho. Quer dizer, as tuas obras, aquilo que você pensou, planejou, projeto. Coração projeta. Os olhos processam. Processo, projeto, processo. E agora, propósito. E fala de pensamentos, desígnios. Aquilo que eu pensei lá, com o coração, e olhei com os meus olhos no processo, eu quero que aconteça aqui, mas não vai ser do teu jeito. Porque nem com pensamento você consegue rolar essa pedra. E nem de fato você consegue rolar essa pedra. Então, é na confiança. Deixa rolar para Deus, que Deus rola essa pedra. E aí diz o texto, e os seus desígnios e os seus pensamentos serão bem estabelecidos. Está dizendo assim, que a obra que você pensou lá no planejamento do seu coração, que você processou ver e processar e construir no projeto do seu caminho aos seus olhos, se Deus participou junto, pode ter certeza, vai ser bem estabelecidos. Pode ser que chegue na hora da conclusão, na hora de ver a obra acontecer, você não aguenta o peso da pedra. E me parece que pedra aqui, talvez seja, eu quero fazer uma teologia talvez forçada aqui, mas quero ser ousado. Jesus foi a pedra angular. A pedra angular era uma pedra de esquina que atrapalhava tudo para todo mundo numa cidade. Ou se tornava pedra de sustentação, para construir algo, não tem como tirar essa pedra, é difícil. Então, para muitos, a pedra era um tropeço. As tuas obras, as tuas relações podem ser tropeço para você. Mas a pedra, que parece ser tropeço para você no primeiro momento, pode ser a pedra de sustentação para a tua vida. De realização, porque ela se movimenta, ela rola. Ela abre e fecha negócios. Ela fecha portas para você não entrar, mas ela abre portas para você entrar. E tem que haver a morte do seu eu e a ressurreição tua pelo Espírito. Meu Deus, olha que pensamento que me veio agora. Você não tem nada a ver com o texto, faça sentido para a tua vida em nome de Jesus. A gente pode estar caminhando para o túmulo. E Deus quer evitar isso. Deus quer evitar isso. Então não ignore a presença onipotente de Deus. Deus é poderoso para te ajudar nas obras. O poderoso consegue rolar as pedras. O poderoso remove as pedras. O poderoso faz aquilo que eu não consigo fazer. Preste atenção. Coração, olhos, pensamentos. Projeto, processo, propósito. Onisciência, onipresença, onipotência. Tudo isso só dá certo quando a gente faz com que o soberano participe conosco nesse projeto, amém? Saiba aquilo que eu falei desde o começo. Sobre tudo que deve se guardar, guarde o seu coração, porque dele projeta a maquinação de querer fugir desse lugar de segurança máxima. Não saia do lugar seguro que você tem, porque quem está preso só pode receber visita se tem ordem para entrar, e só pode sair se tem ordem para sair. Caso contrário, ele fica lá no lugar de confinamento, recebendo todos os cuidados que só o dono daquele presídio pode lhe dar. Está falando do coração. O coração é a primeira coisa na nossa vida a ser guardada. Por isso que fala assim, a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Quer ter paz, meu irmão? Convide Deus nos seus projetos. Quer ter paz? Convide Deus para andar com você no processo. Quer ter paz? Que Deus esteja na realização dos propósitos, junto com você. E a paz de Deus que excede a todo entendimento.
todo o entendimento, mais do que o seu, do engenheiro, do arquiteto, do psicólogo, do psiquiatra, do pastor. Guardará a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Porque é seguro, Ele é a rocha. Por isso que Jesus pode ser um atrapalho, uma pedra de tropeço para o seu coração, para a sua mente. Mas pode ser o lugar mais seguro para a sua mente e seu coração. Preste atenção nisso. Deus está avisando para você, busque a vontade de Deus. Aprenda a ouvir a vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus. Não faça nada, que Deus te leve até as últimas consequências, mas que você não faça nada, enquanto Deus não dizer, vai e faça. Muitas coisas eu deixei de fazer, muitas coisas, tendo condições de fazer, não fiz porque Deus não deu nenhuma resposta. A minha esperança, sabe qual é? Vou finalizar. Que apesar de Deus não falar comigo, claramente, como eu ouço vocês e vocês me ouvem, eu confio na presença dEle. De certa forma, vai dando respostas de como eu tenho que fazer as coisas. Sua presença que sinaliza para mim onde eu não tenho que andar. E a sua ajuda onipotente, onde eu não consigo carregar aquilo que só Ele pode fazer. A minha esperança é por aquilo não que eu vejo, mas por aquilo que eu sei que existe. Eu não vejo agora, mas eu sei que existe. Deus existe. Deus fala, Deus aparece. Parece ser paradoxo isso, mas Deus aparece ou não aparece, pastor? Deus aparece. Deus existe, Deus se movimenta. Quando fala que Deus tem que rolar pedra, fala que Ele anda controlando em direção. Ele anda controlando em direção. É Deus que leva você a concluir as boas obras que Ele criou para a sua vida. Andando com você e controlando você em direção. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos entoar um cântico agora. Eu agradeço a Deus pela sua disponibilidade. O tempo que você ficou aqui não foi gasto, foi investido, amém? Olha aqui para mim, o tempo que você ficou aqui não foi gasto, foi investido. Tudo que nós fazemos de coração, com obediência, de forma espiritual, é investimento para ter resultados agora e para a eternidade, amém? Essa palavra vai falar com você. Se você sair daqui derrotado porque você está fazendo tudo do teu jeito, que bom. Que Deus demonstre misericórdia, justiça sobre você, mas que Deus não chegue no juízo contigo. Que você entenda a misericórdia dele e pare por ali. Porque Deus te ama. E Deus quer usar você e quer participar contigo nos teus projetos, amém? Deus quer que você faça uma faculdade. Deus quer que você faça, de repente, um curso como esposa. Trabalhe, talvez, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas no começo do casamento, se mulher tem que trabalhar. Porque se tem filho, a responsabilidade primeira é com os filhos. Desculpe aí. Nada contra a mulher trabalhar, não. Minha mãe trabalhou depois que cresceu os 4 filhos. Meu pai morreu, minha mãe foi para a luta. Deus deu graça para isso acontecer. Tem propósito. É a pedra que a gente não consegue rolar. Deus vai rolando para a gente, controlando. As obras estão sendo concluídas, filhos tementes a Deus. Deixa rolar, mas deixa rolar do jeito de Deus. Deixa rolar para Deus. Oh Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Oh Santo Deus, fico maravilhado.
Pai bendito, obrigado pela obediência de cada um dos meus irmãos que estão aqui, de estarem aqui, de acordarem um pouco mais cedo para se prepararem, porque esse tempo não foi gasto, esse tempo está sendo investido na Tua presença. Eu peço, Pai, que a ministração e o poder dessa palavra tenham um movimento certo no coração e no espírito dos meus irmãos, em nome de Jesus, e que esse movimento gere mudanças, transformações, possam abrir portas e fechar portas erradas, ou que de repente Deus, o Senhor resolva a se manifestar na vida dos meus irmãos aparecendo claramente para eles, livrando-os, Pai, de escolhas, decisões erradas, que comprometem a sua vida financeira, que por conta disso comprometem a relação entre a esposa e os filhos, a vida familiar, porque primeiro não houve a vigilância da consulta, a primeira e a coisa mais importante de sua vida, que é o relacionamento com Deus. Quando eu levo a sério o meu relacionamento com Deus, eu pergunto para Deus, para não ter crise financeira, para não ter crise numa familiar intencionada, não que a gente não passe por isso, mas Deus, eu peço que o Senhor dê sabedoria para os meus irmãos aqui, e que essa sabedoria saiba lidar para eles, Pai, uma solução de problemas, e que seja feito na Tua presença, a respeito do casamento, do trabalho, do ministério, da faculdade, da escola, das decisões emocionais, sentimentais, psicológicas, dos relacionamentos. Deus, eu não sei o que envolve o coração, o que envolve os olhos, o que envolve os pensamentos dos meus irmãos, o que tem tudo a ver com o que existe dentro deles, Deus. Por isso que o Senhor se interessa muito em se revelar dentro de nós, porque é dentro de nós que o Senhor quer aparecer, quer se manifestar. O Senhor quer ocupar o que existe dentro de nós, no nosso coração. Por isso, Deus, leva cada um em paz para suas casas, cubra cada vida aqui, cada família representada com Teu sangue, e que o Senhor dê ordem aos Teus anjos a respeito deles, lhes dê, Pai, um começo de semana abençoado na Tua presença, uma semana abençoada, uma semana cheia de milagres, uma semana onde há vigilância sobre os meus irmãos a respeito de decisões, e que eles vejam, Pai, o livramento do Senhor, o Senhor aparecendo, dando sinais, dizendo, não é por aí, é por aqui. Que o Senhor se mostre disponível para carregar aquilo que eles não conseguem carregar, e que você lembre dessa pregação, Deus é onipotente para carregar aquilo que você não consegue carregar, e Ele faz isso com a presença dEle. Deus abençoa todos aqui, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção do nosso Deus e Pai, e a presença e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.